TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro, e você vai ver a seguir. Santander pede à Prefeitura de Petrópolis repasse imediato de 3,5 milhões de reais. Secretário de Estado de Defesa ao Consumidor acompanha atendimento a consumidores no mutirão de renegociações em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Banco Santander ingressou com uma nova petição judicial contra a Prefeitura de Petrópolis na 4ª Vara Civil aqui do município, solicitando um repasse imediato de aproximadamente 3,5 milhões de reais, referentes a valores de empréstimos consignados, descontados na folha de pagamento dos servidores da saúde que não foram repassados à instituição financeira nos anos de 2024 e também no início deste ano de 2025. O total da dívida gira em torno de 4,5 milhões de reais. No documento enviado na última segunda-feira, o Santander também expressa não reconhecer o valor de quase 6,5 milhões de reais de dívida apresentada pela Prefeitura em uma audiência que ocorreu no dia 30 de julho. O Executivo apontou que o montante corresponde ao não pagamento de impostos como o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IS, que é um imposto sobre serviços, e a multa aplicada pelo PROCON devido aos serviços. Na ocasião, o município apresentou uma proposta para compensar os valores, abatendo o débito de ambos os lados. O banco negou o acordo, destacando que o dinheiro não é de natureza privada e não pode ser usado para quitar débitos tributários. Sobre a dívida mencionada pela Prefeitura, o Santander alegou que não foram apresentadas provas que comprovem o valor ao certo, ressaltando ainda que o repasse dos consignados retidos de janeiro a maio deste ano é ilegal. Essa retenção pode ser considerada como crime de apropriação indébita e peculato desvio, conforme apresentado no processo. Em contrapartida, a Procuradoria-Geral de Petrópolis, por meio de uma petição enviada à 4ª Vara Civil, expressou que em nenhum momento o Banco Santander diz que não deve tal valor, abrindo então a possibilidade de compensação, pois há uma reciprocidade de dívidas. A partir desses apontamentos, o município indaga que é racional buscar a compensação no molde que foi apresentado. Bom, e sobre a situação que foi apresentada pelo Banco Santander, a Prefeitura de Petrópolis informou que segue buscando o acordo conciliatório com o Santander e aguarda agora a decisão da Justiça sobre a ação que foi apresentada. E bom, gente, ainda falando em gastos e economia, mas agora na cidade de Teresópolis, a Prefeitura prevê a contratação do cantor Leonardo pelo valor de R$800 mil para uma apresentação que vai acontecer na Feira do Produtor Rural e que vai ocorrer no município entre os dias 18 e 21 de setembro. A fonte de custeio para esse show não foi informada e a contratação ocorre cerca de 4 meses após o término do decreto de calamidade financeira na cidade. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer mais informações sobre essa contratação que é bem cara para a feira que vai acontecer lá na cidade de Teresópolis. Então, Jonathan, boa tarde para você. Esse show do Leonardo, então, está agendado para acontecer na semana que vem, num valor total de R$800 mil. É isso mesmo? Oi, Rafa. Uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem está de casa nos acompanhando. Bom, é exatamente isso que você falou. R$800 mil para o cantor Leonardo, enquanto houve a publicação de um decreto de uma situação de calamidade financeira no município de Teresópolis. Bom, vou detalhar para vocês mais sobre essa situação. A autorização para a contratação foi publicada no Diário Oficial do município no dia 8 de setembro, a pedido da própria Secretaria de Turismo, vinculada à Prefeitura de Teresópolis. Bom,
E a apresentação do cantor Leonardo está prevista para o último dia do evento, né, que é a Feira Rural do município, dia 21 às 11 horas da noite, dia 21 de setembro às 11 horas da noite. E vale lembrar que no dia 20 de janeiro, assim como você falou, Rafa, o prefeito Leonardo Vasconcelos publicou um decreto de calamidade financeira, com a alegação de que o município não detinha recursos para o pagamento de servidores e fornecedores, como também para custear a prestação de serviços essenciais para a população, por exemplo, asfaltamento de rua, ou qualquer tipo de serviço relacionado que seja essencial para os moradores de Teresópolis. Bom, esse decreto foi enviado à Câmara Municipal e outros órgãos do controle externo, como o TSE, o RJ, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para acompanhar essa publicação e a situação financeira do município aqui da região serrana. Bom, a Prefeitura de Petrópolis, naquela ocasião, informou que a dívida em janeiro teria sido herdada pela gestão anterior e que incluía um estoque de precatórios de 700 milhões de reais, além de um passivo estimado em 70 milhões de reais. É muito dinheiro, enquanto isso existe essa questão da dívida de Teresópolis e a prefeitura pagando aí um cachê de 800 mil reais ao cantor Leonardo. Bom, a prefeitura de Teresópolis justificou o gasto que a Feira do Produtor Rural, o maior evento gratuito do município, promovido, né, pela própria prefeitura, será realizado com cofinanciamento do Ministério da Agricultura e Pecuária do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, essa festa que não era realizada há mais de 10 anos, vai acontecer agora nesse mês de setembro. Enfim, e existe essa questão em relação à situação de calamidade do município de Teresópolis. Como eu falei, são 700 milhões, né, de precatórios e um passivo aí girando em torno de 70 milhões e a contratação do cantor Leonardo, do cantor sertanejo, de 800 mil reais para a apresentação no dia 21 de setembro, às 11 horas da noite. Volto com você, Rafa. Jonathan, é uma situação muito complicada, né? A gente sabe que muitas cidades, inclusive Petrópolis, precisam desse tipo de evento para que a economia, essa parte do turismo consiga girar. Mas nesse caso, uma cidade com um decreto de calamidade financeira, como a cidade de Petrópolis também está em decreto de calamidade financeira, chega a ser um absurdo a gente saber que um cachê de 800 mil reais será investido para uma feira, para um show. Eu acho que a gente precisa pensar nas prioridades, a prefeitura também nas prioridades, como você falou, para que não fique em falta os serviços essenciais. Jonathan, muito obrigada por suas informações. Vale destacar, gente, que essa matéria sobre essa questão, sobre esse investimento da cidade de Teresópolis, é destaque no Correio Petropolitano impresso desta sexta-feira, nossa edição de fim de semana, no nosso Caderno Serrano. E você pode acessar tudo também online no nosso site em correiopetropolitano.com.br para ter mais informações sobre esse assunto. Então, Jonathan, mais uma vez, muito obrigada por suas informações e sua participação aqui com a gente. Bom, pessoal, o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca, acompanhou nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, um mutirão de renegociação de dívidas que está acontecendo em todo o estado. E nessa quinta ele esteve aqui em Petrópolis. De acordo com o secretário, o objetivo desse serviço é levar mais dignidade ao consumidor. Trazer um pouco mais de dignidade, porque a maioria das vezes são dívidas antigas que o consumidor não tem nem acesso ao fornecedor, ao canal de comunicação para tentar negociar. De acordo com o secretário, o consumidor com a situação financeira saudável consome mais e pode ajudar, inclusive, na arrecadação do município. O consumidor seguro, com a saúde econômica em dia, é o consumidor que consome mais, que ajuda, inclusive, na arrecadação do município, podendo planejar, podendo trazer como eu disse, mais dignidade para a família. O endividamento das famílias brasileiras é um problema crescente. Dessa forma, a pasta lançou o Código de Defesa do Consumidor comentado e a cartilha chamada de Educação Financeira da Família. A gente teve agora a oportunidade de fazer 2 lançamentos. Uma que é o Código de Defesa do Consumidor comentado, que é este código aqui, e também uma cartilha que é a cartilha Educação Financeira da Família, de maneira fácil do consumidor entender. Os maiores descontos têm sido concedidos pelos bancos. Nesta edição, por exemplo, um consumidor conseguiu quase 90% de desconto na renegociação da dívida. Já as dívidas relacionadas às concessionárias, como Enel e Águas do Imperador, também têm aparecido com frequência entre as demandas atendidas.
O prefeito Ingo Ramos, que também esteve no mutirão nesta quinta-feira, ressaltou a importância de renegociar dívidas não só para os consumidores, mas também para os empresários de Petrópolis. Essa é mais uma ação que você agrega o cidadão comum, o empresário, enfim, o consumidor de forma geral. Os bancos são os grandes vilões desses mutirões, na maioria das vezes. Temos as concessionárias também, a gente tem aqui em Petrópolis, a Águas do Imperador e a Enel são as campeãs também de problemas nesse sentido. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, na quarta e na quinta-feira foram distribuídas 130 senhas. Para sexta-feira, está previsto que 180 senhas sejam distribuídas. Os interessados em renegociar dívidas devem levar documento oficial com foto, RG ou a CNH e comprovante da dívida. As senhas serão distribuídas das 11 horas da manhã ao meio-dia. Os atendimentos serão mediados por técnicos do PROCON até as 5 horas da tarde. Não só destacando que esse mutirão acontece em todo o estado até esta sexta-feira, dia 12 de setembro, e termina às 5 horas da tarde. Mas agora mudando de assunto, nesta quinta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado junto aos demais 7 réus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O repórter Rafael Lima vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Em decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 réus foram condenados na ação penal conhecida aí como trama golpista. Todos os réus foram julgados e condenados por 5 crimes, que entre eles estão organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça. Além dos votos pela condenação do relator, ministro Alexandre de Moraes, e também de Flávio Dino, Luiz Fux foi na contramão e absolveu 6 dos 8 réus da trama golpista. Nesta quinta-feira, 11 de setembro, a ministra Carmen Lúcia foi decisiva ao condenar todos os réus e formar maioria. O último a votar foi o presidente da corte, o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, que também condenou todos os réus, que além de Bolsonaro inclui Mauro Cid, Walter Braga Neto, Almir Ganier, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Anderson Torres e Alexandre Ramagem. Rafael Lima para a TV Correio da Manhã. E após os votos, os ministros da primeira turma do STF fixaram pena total de 27 anos e 3 meses de prisão para Jair Bolsonaro. Mas essa decisão não será aplicada automaticamente. Isso porque os réus ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condições pelos crimes dos quais foram acusados, que é a organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além da deterioração de patrimônio tombado. Esse recurso, no caso, seria na própria primeira turma, sendo incomum uma eventual revisão. E com essa medida, Bolsonaro e seus aliados podem evitar ou, ao menos, adiar a prisão. Rafa, muito obrigada por suas informações, sua participação aqui com a gente. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Adolescente ataca a irmã com faca no Neylor. Homem é preso acusado de roubo em Itaipava. Grande quantidade de drogas é apreendida em Paraíba do Sul. Homem é preso após atirar dentro de um bar em Nova Friburgo. Bombeiros buscam adolescentes desaparecidos após entrarem no mar na Praia do Leme. Ano de 2025 é o 5º com maior área atingida por queimadas até agosto. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show,
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma adolescente de 15 anos atacou a própria irmã de 13 anos com uma faca na noite desta quarta-feira na rua Ferreira Barcelos, que fica na comunidade do Neylor, aqui em Petrópolis. De acordo com a polícia, o caso aconteceu após uma discussão entre elas. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Jonathan Joras. Durante uma discussão entre as adolescentes, a mais velha, de 15 anos, atacou a irmã de 13 com uma faca. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Alcides Carneiro. A acusada foi apreendida em flagrante e levada para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. A faca utilizada na ação ficou apreendida e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Vítima, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos retorno. Jonathan, muito obrigada por suas informações. Bom, gente, agora mudando de assunto, drogas foram apreendidas em Paraíba do Sul. Um homem foi preso, um homem foi preso em Itaipava acusado de roubo. Policiais civis cumpriram um mandado contra ele na quarta-feira, olha só. Policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava cumpriram um mandado de prisão expedido contra um homem condenado pelo crime de roubo. Apesar do crime ter acontecido em Itaipava, ele foi preso na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, no bairro Caju, onde foi localizado pelos agentes. O preso, condenado a 10 anos e 4 meses de prisão, foi conduzido para a 106ª DP, permanecendo à disposição da Justiça. Agora sim, em Paraíba do Sul, uma grande quantidade de drogas foi apreendida. Em duas ações diferentes, nos bairros Salutares e Limoeiro, foram apreendidos mais de R$5 mil em entorpecentes. As operações foram realizadas por agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar. Na tarde de quarta-feira, em uma ação no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul, foram encontradas 7 embalagens contendo 529 pedras de crack, escondidas em uma área de mata, avaliadas em aproximadamente R$ 5.290. Em outra ação, também na quarta-feira, 160 pinos de cocaína foram apreendidos em uma área de mata no Parque Salutares. Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas apontavam a continuidade do tráfico de drogas no Morro da Alegria, onde criminosos utilizariam acessos ao parque para esconder as substâncias. Ambas as ocorrências foram registradas na 107ª Delegacia de Polícia, onde os entorpecentes permaneceram apreendidos. Já em Nova Friburgo, um homem foi preso após atirar no interior de um bar. A ação foi realizada na terça-feira na comunidade de Pilões. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações sobre este assunto. De acordo com a Polícia Civil, o homem teria efetuado os disparos dentro de um bar na segunda-feira. Ao ser abordado, ele confessou que os disparos foram em razão de uma briga. O homem informou que a arma estava em sua residência no bairro Pilhões. Os policiais foram até a casa do acusado e lá encontraram um revólver com 4 munições intactas e um estojo deflagrado. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. E no Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros atua nas buscas por 2 adolescentes que desapareceram no mar da Praia do Leme, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. O grupo era formado por 5 pessoas e 3 delas já foram resgatadas com vida.
Segundo testemunhas, os 2 jovens e outros banhistas mergulharam no mar na Praia do Leme na noite de quarta-feira. 2 homens e uma mulher foram retirados da água pelos salva-vidas e levados para o Hospital Municipal Miguel Couto. 5 pessoas mergulharam nas proximidades do costão, sendo que 3 vítimas, 2 homens adultos e uma mulher adulta, foram resgatadas com vida pelos nossos guarda-vidas. Os outros 2 adolescentes, que também estavam no grupo, continuam desaparecidos. A operação de busca conta com o apoio de aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lanchas e motos aquáticas. Outras 2 vítimas, infelizmente, ainda permanecem desaparecidas. As buscas seguem ininterruptamente nesta quinta-feira, dia 11 de setembro. Este não é um caso isolado. Em 2024, durante todo o ano, o Corpo de Bombeiros realizou mais de 23 mil atendimentos marítimos em todo o estado. Em 2025, até julho, já foram mais de 15 mil atendimentos. Nos rios, lagos e represas, o aviso também é importante. Neste ano, até julho, já são mais de 168 atendimentos, número maior quando comparado com o mesmo período de 2024. Vale destacar que a Organização Mundial da Saúde aponta que quase 250 mil pessoas morrem afogadas todos os anos no mundo. Entre as vítimas, 82 mil são crianças entre 1 e 14 anos. Gente, olha só, o ano de 2025 é o 5º com a maior área queimada em quilômetros quadrados entre janeiro e agosto desde o ano de 2003, quando foi iniciado o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Foram 186.502 quilômetros quadrados atingidos, sendo a maioria em áreas de cerrado. O bioma do Cerrado, que comemora seu Dia Nacional no dia 11 de setembro, é o mais atingido desde o começo da série histórica e registrou neste ano a maior diferença em relação aos demais. O dado representa uma queda de cerca de 20% em relação à área atingida no ano de 2024, que foi de 224.381 km², uma queda considerada discrepante em relação à diminuição de focos de queimada. Para esse dado, houve um recuo de 65% de 2024 para 2025, passando de 167.452 para 57.676 focos, se considerado o período entre o dia 1º de janeiro e 10 de setembro em ambos os anos, com uma queda de 47% em focos no Cerrado. Em relação à área queimada, até agosto do Cerrado, teve aumento entre 2024 e 2025. Em 2024, um total de 106.677 km² havia sido atingido, frente aos mais de 119.000 km² deste ano. Apenas os anos de 2010, 2024, 2007 e 2025 tiveram maior área queimada registrada. A situação pode se agravar em setembro, com a permanência do clima seco. Áreas entre o Paraná e Tocantins estão com alerta de baixa umidade, indicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e vigente até o começo da tarde deste sábado, coincidindo com a maior parte da incidência do bioma no país. Os alertas têm se repetido constantemente desde meados de agosto. Os atuais incluem estados de todas as regiões, com destaque para áreas da Caatinga e Cerrado, onde as condições são mais severas. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura amplia atendimento de fisioterapia em Petrópolis. Casos de hepatite A aumentam 50% na cidade do Rio. Casos de sarampo tiveram aumento de 34 vezes em 2025, segundo a OPAS. Obesidade infantil supera desnutrição pela primeira vez no mundo. O faturamento da indústria subiu 5% em 2025. Cláudio Castro sanciona a lei que prorroga a adesão ao IPVA em dia até novembro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, e a Prefeitura de Petrópolis ampliou em mais de 44% o atendimento de fisioterapia no centro de saúde. A unidade, localizada no centro da cidade, foi reestruturada recentemente. A unidade, que realizava cerca de 900 atendimentos por mês, agora tem capacidade para aproximadamente 1.300. A ampliação foi possível graças a uma reestruturação do setor, que incluiu a criação de uma sala específica para o atendimento infantil. O Centro de Saúde é a unidade da rede municipal que mais oferece atendimentos de fisioterapia, com serviços nas áreas de traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia infantil e respiratória. Segundo o secretário de Saúde, Luiz Kruzik, a mudança vai reduzir o tempo de espera e qualificar ainda mais o serviço, especialmente para crianças que precisam de acompanhamento contínuo. Vale destacar que os atendimentos são realizados de segunda a sábado, após encaminhamento pelo setor de regulação da Prefeitura.
E o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães, disse que os casos de hepatite A aumentaram 50% em relação ao ano anterior. São quase 500 casos da doença na cidade do Rio de Janeiro só nesse ano. E a informação foi dada pelo secretário durante o Seminário de Saúde Suplementar, que foi promovido pela Fundação Getúlio Vargas, que debate perspectivas para 2030. De acordo com o secretário, a hepatite é uma doença imunoprevenível. A recomendação é que as pessoas procurem as unidades de saúde para se vacinar, lembrando que não são todos os grupos que podem fazer a vacina da hepatite A. O secretário informou que a doença pode ser transmitida por alimentos, água contaminada ou relações sexuais. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus da hepatite A tem como principal forma de transmissão o contato oral-fecal. A transmissão está ligada a condições inadequadas de saneamento básico, higiene pessoal e consumo de água e alimentos contaminados. As transmissões por via percutânea ou parental do vírus A são muito raras. Pode ocorrer por contato pessoal próximo, como entre pessoas que vivem na mesma residência, instituições de longa permanência e crianças em creches. E ainda falando em saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, emitiu um alerta em agosto após constatar aumento de 34 vezes no número de casos de sarampo em relação ao ano de 2024. 10 países das Américas registraram ocorrências da doença, somando mais de 10 mil confirmações e 18 mortes. Os óbitos se concentram no México, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, os registros mais recentes apontam 24 casos até o final de agosto, sendo 19 deles no Tocantins. Embora o país esteja entre aqueles com menor número de casos na região, permanecem em estado de atenção diante da alta transmissibilidade do vírus. Para a chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz, Marilda Siqueira, é urgente elevar as coberturas vacinais. Altamente contagioso, o sarampo se espalha pelo ar por meio de secreções de indivíduos infectados e pode infectar pessoas de todas as idades. Os sintomas incluem febre alta, erupção cutânea que se dissemina por todo o corpo, congestão nasal e irritação ocular. A doença pode evoluir para complicações graves, como pneumonia, encefalite, diarreia intensa e até cegueira, sobretudo em crianças desnutridas e pessoas com imunidade comprometida. Até o início da década de 90, o sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo, provocando cerca de 2,5 milhões de óbitos por ano, em sua maioria entre crianças. A cobertura vacinal mudou esse cenário, permitindo que países reduzissem progressivamente os casos e alcançassem a eliminação da circulação endêmica em diversas regiões. Nas Américas, o feito foi reconhecido em 2016, quando o continente recebeu o certificado oficial de eliminação da doença. No entanto, essa conquista não significa que o vírus tenha desaparecido. E olha só, 1 em cada 5 crianças ou adolescentes do mundo está acima do peso, o que representa cerca de 391 milhões de indivíduos. Quase metade delas, um total de 188 milhões, apresenta obesidade. E com isso, pela primeira vez na história, o excesso de peso grave superou a desnutrição como a maior forma de má nutrição infantil. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, que alerta para o risco de adoecimento. Em um relatório com dados de mais de 190 países, a organização mostra que a prevalência da desnutrição entre crianças de 5 a 19 anos caiu de quase 13% para 9,2% entre 2000 e 2025. Enquanto isso, as taxas de obesidade aumentaram em 3% para 9,4%. A obesidade só não superou a desnutrição em 2 regiões do mundo, a África subsaariana e o sul da Ásia. No Brasil, esse já é o panorama há algumas décadas. No ano 2000, 5% das crianças e adolescentes apresentavam obesidade, contra 4% afetados pela desnutrição. Até 2022, o índice de obesidade triplicou, chegando a 15%, enquanto a desnutrição continuou caindo para 3% dessa população. Além disso, o sobrepeso dobrou de 18% para 36%. Segundo o relatório, as maiores taxas de obesidade entre crianças e adolescentes
adolescentes foram encontradas em países das ilhas do Pacífico, passando de 30%. A principal razão, segundo o UNICEF, é a substituição da alimentação tradicional por alimentos ultraprocessados, que são mais baratos. Mas as taxas de obesidade e o consumo de ultraprocessados também preocupam em países de alta renda, de continentes e com contextos culturais diferentes. No Chile, 27% das habitantes entre 5 a 19 anos vivem com obesidade, e a proporção é de 21% nos Estados Unidos e Emirados Árabes, ou seja, 2 a cada 10. E agora falando em economia, o faturamento da indústria brasileira aumentou 5,1% nos primeiros 7 meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados que foram divulgados na terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria. E se considerado somente o mês de julho deste ano, o faturamento da indústria cresceu 0,4% em relação a junho do mesmo ano e caiu 1,3% frente a julho de 2024. O emprego industrial também cresceu no acumulado do ano de janeiro a julho. Houve alta de 2,3% em comparação ao mesmo período de 2024. Em julho, o indicador teve uma elevação de 0,2% em comparação a junho e de 2,3% em relação a julho de 2024. Já a utilização da capacidade instalada apresentou um novo recuo em julho. Desde abril de 2024, quando o indicador alcançou 79,7%, observa-se uma trajetória descendente. Em julho de 2025, o nível de utilização caiu para 78,2%, 1,6 ponto percentual abaixo do registrado no mesmo mês de 2024. De acordo com a CNI, o movimento é causado principalmente pela manutenção de uma política monetária restritiva com juros altos, que ao conter o crédito e a demanda, reflete diretamente no ritmo da atividade industrial. E o governador Cláudio Castro sancionou a lei que prorroga o prazo de adesão ao programa IPVA em dia até o dia 30 de novembro e abre a possibilidade de parcelamento de valores referentes ao ano de 2025. A norma foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A partir de agora, os donos de veículos podem renegociar débitos entre 2020 e 2025 relativos ao imposto em até 12 vezes. O programa já renegociou mais de 66 mil dívidas de IPVA, totalizando um montante superior a 153 milhões de reais. E a estimativa é de que donos de 1,7 milhões de veículos possam se beneficiar do novo prazo. Outra vantagem é que os contribuintes que aderirem ao parcelamento poderão fazer o licenciamento anual do veículo junto ao Detran RJ após o pagamento da primeira parcela, conforme a atualização da Assembleia Legislativa do Estado, a Lei 10.433 de 2024. Para fazer a adesão, o contribuinte deve acessar a Central de Serviços da Secretaria de Estado de Fazenda, a Cefaz-RJ, fazer o login na plataforma com conta gov.br ou com certificado digital, depois buscar por parcelar débitos de IPVA e IPVA em dia e escolher o número de Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Em seguida, o sistema vai apresentar os débitos existentes do veículo e as condições de pagamento disponíveis. A quantidade de parcelas selecionada pelo contribuinte valerá até o resto do cronograma das prestações. Após confirmar o ingresso, o beneficiário receberá as orientações para emitir a guia na página do Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, DARJ, e vale lembrar que quem aderir ao programa precisa desistir de eventuais contestações de débitos nas esferas administrativa e judicial. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis Gourmet celebra a 7ª arte com gastronomia inspirada em filmes, séries e novelas gravadas na cidade. O Horto Mercado Municipal de Itaipava é declarado Patrimônio Cultural e Imaterial de Petrópolis. Agita Petrópolis leva taekwondo e outras artes marciais para moradores da cidade. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper,
Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E bom, gente, em outubro, Petrópolis volta a ser palco de um dos maiores eventos gastronômicos do país. O Petrópolis Gourmet chega à sua 25ª edição, unindo sabor e cinema. A proposta foi apresentada a empresários do setor na última terça-feira, dia 9 de setembro. O encontro aconteceu no Centro Histórico de Petrópolis. Mais de 30 representantes de restaurantes participaram da reunião organizada pelo Petrópolis Convention e Visitors Bureau. Eles conheceram de perto o conceito do festival deste ano, que terá pratos inspirados em filmes, novelas e séries gravadas na cidade. É uma alegria imensa estar recebendo todos aqui. Já é o 5º ano que eu participo do Petrópolis Gourmet como diretor de gastronomia. São muitas as produções cinematográficas que já escolheram Petrópolis como cenário. De novelas globais a filmes da Netflix, a cidade é vitrine natural que inspira chefes e restaurantes para o festival. Produções como Pá em Dobro, da Netflix, a novela Império, exibida em 2014, e o clássico Flores Raras ajudam a reforçar a vocação da cidade como cenário de cinema. Até uma série norueguesa da Netflix, Lillehammer, gravou cenas no Palácio Rio Negro. Com o tema Gastronomia em Cena, o Petrópolis Gourmet acontece entre o dia 17 de outubro e 2 de novembro. No primeiro fim de semana, o Estação Locanda, em Itaipava, será palco de degustações, encontros com chefes e experiências culturais em parceria com o Festival Cervejeiro Deguste. Está fazendo 10 anos agora, nasceu com o propósito de fomentar o setor de cervejaria, né? Com algumas ações que a gente fez
Petrópolis é a capital estadual da cerveja. Durante o evento, o público também vai contar com atrações já tradicionais do festival, como o Desafio dos Chefs, a Corrida dos Garçons e os Chefs na Praça. A proposta é aproximar cada vez mais moradores e turistas da experiência gastronômica, consolidando Petrópolis como um polo turístico e cultural. E ainda aqui em Petrópolis, foi sancionada a Lei Municipal de número 9.090 deste ano de 2025 e de autoria do vereador Marquinhos Almeida e de coautoria do vereador Gil Magno, e que declara como patrimônio cultural e imaterial do povo petropolitano o Horto Mercado Municipal de Petrópolis, José Carneiro Dias. Olha só. Inaugurado em 1989, o espaço completou em agosto de 2025 36 anos de história e se consolidou como um dos principais polos de turismo rural e gastronômico do município. Atualmente, o Horto Mercado conta com 36 boxes de produtos hortifruti, laticínios, flores e artesanato, em sua maioria, provenientes da agricultura familiar, passando de geração em geração. Para o vereador Marquinhos Almeida, o Horto Mercado é mais do que um espaço de compras e representa a força da agricultura local, o trabalho de centenas de famílias e a tradição da cidade. Além de impulsionar a economia rural, o espaço é reconhecido por suas práticas sustentáveis, como o uso de energia solar, economia de água e reciclagem, reforçando seu papel como referência em segurança alimentar e reaproveitamento de produtos. As placas indicativas no local trarão a inscrição: Horto Mercado Municipal de Petrópolis, José Carneiro Dias, patrimônio cultural e imaterial do povo petropolitano. E agora, falando em esporte, o programa Agita Petrópolis, criado pela Prefeitura, leva cada vez mais a oportunidade de pessoas de todas as idades a terem contato com diferentes modalidades esportivas. Retornado este ano, o programa já rendeu em diversas medalhas para a cidade, principalmente entre as artes sociais, como o Taekwondo. Taekwondo significa em coreano o caminho dos pés e das mãos. E a modalidade agora é uma das 3 artes marciais das quais os petropolitanos podem usufruir gratuitamente por meio do Agita Petrópolis. A principal característica dela são os chutes. Também tem a parte de defesas, de socos, até de mobilização, a parte de defesa pessoal também e a parte marcial. Além disso, também tem a parte competitiva, que é esportiva, que o pessoal vê nas Olimpíadas, né? O professor destacou ainda que, por meio do programa, a modalidade tem chegado a mais pessoas e servido como uma oportunidade para que muitos iniciem a prática esportiva. O Agita Petrópolis foi uma porta que se abriu, né, para a modalidade e para mim também, que eu sempre gostei de dar aula de Taekwondo. E foi uma forma de ajudar a divulgar o Taekwondo na cidade. Foi por meio do Agita que Robson Lima conheceu ainda mais sobre os benefícios do Taekwondo, esporte que ele conheceu durante as Olimpíadas de 2024 e que desejava aprender. Apesar da vontade, foi apenas neste ano que o estudante encontrou aulas da modalidade na cidade. E eu já tinha desistido e um dia eu estava passando no Instagram e apareceu a oportunidade de fazer aqui na Secretaria de Esporte, né, com o Grupo Agita. Então eu fui pesquisar, né, fui lá na Secretaria de Esporte, ver como que era todo esse processo e era muito simples. Para participar, basta estar com uma boa condição física, levar uma cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e também um atestado médico com a liberação para a prática de atividades físicas. O programa é aberto para todas as idades, desde o caso de Robson, que tem 21 anos, até o da Rosângela, de 63 anos. Eu achei que assim, ia me ficar com dor, né, devido à minha idade, que ia me prejudicar, né, e não me ajudar. E me apaixonei, assim, pela realidade eu não senti nada. Ela conta que, após começar a prática do esporte, começou a perceber diversos benefícios na vida pessoal. Agora eu consigo fazer várias coisas que eu não conseguia fazer. Tranquilo, abaixar, levantar, eu andar. O professor destaca que, assim como a prática do Taekwondo foi positiva para a vida de Rosângela, a prática esportiva no geral também pode trazer benefícios para diversas pessoas. Antes o discurso era que a terceira idade precisava fazer atividade física. Hoje em dia a gente sabe que criança precisa, adolescente precisa, adulto precisa, o trabalhador precisa, a questão de condicionamento físico, qualidade de vida também. Atualmente existem 60 pessoas inscritas nas aulas de Taekwondo, com uma média de 40 participantes por aula. Ainda assim, existem vagas disponíveis. E os interessados podem procurar a Secretaria de Esporte da cidade para terem mais detalhes sobre as aulas.
E bom, gente, hoje é sexta-feira, então vocês já sabem, é claro, é dia de agenda cultural. Então vamos às principais dicas de programação para este fim de semana. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no final de semana nas nossas cidades de cobertura. Nesse sábado, dia 13, a festa que celebra a cultura italiana continua aqui em Petrópolis. A 6ª edição do Serra Serata acontece no Palácio de Cristal e vai até o domingo, dia 14. Ou seja, para você que ainda não foi, ainda é tempo. A entrada é gratuita e a programação é composta por shows, oficinas gastronômicas, aulas show e, claro, a tradicional culinária italiana. Ainda falando sobre festival, a Oktoberfest também continua nesse final de semana, no Parque de Exposições em Itaipava, no sábado, dia 13 e domingo, dia 14. A festa celebra a cultura germânica com música, gastronomia típica e cerveja. O evento tem início às 16 horas da tarde e vai até meia-noite. A entrada é gratuita. Agora, para os simpatizantes do automobilismo, começa nesta sexta-feira, dia 12, o Circuito Imperial de Automobilismo. O evento é gratuito e vai contar, claro, com exposição de carros antigos e desfiles no centro da cidade. No sábado, dia 13, a mostra irá funcionar das 9 da manhã até as 6 da tarde. Já no domingo, dia 14, tem início às 9 horas e vai até às 11 horas da manhã. Em Teresópolis, no domingo, dia 14, haverá a quadrilha junina Explosão do Maitá, uma boa oportunidade para aproveitar uma festa junina fora de época. A festividade começa às 11 horas da manhã, na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea, e a entrada é gratuita. Em Nova Friburgo, no sábado, dia 13, Rafael Portugal apresenta o espetáculo Tô Só Desabafando, que está em turnê pelo Brasil. O humorista traz histórias pessoais, situações inusitadas do cotidiano, entre outros momentos inusitados da vida. Tudo isso de um jeito leve e divertido. A apresentação acontece no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura a partir das 9 horas da noite. Os ingressos estão sendo vendidos no site Simpla, no valor de R$ 70 a R$ 100. Agora, indo para Três Rios, a cidade será palco de um festival circense neste fim de semana. A Praça São Sebastião, no centro de Três Rios, será transformada em um grande picadeiro. Começando no sábado, dia 12, às 16 horas da tarde, com o espetáculo Esmeralda, no Teatro Circense Andança. No domingo, dia 14, a agenda inclui o espetáculo Fanfarra Comboio, Tomazito Circo Show e Morada, do Grupo Mobile. O evento é gratuito e termina às 19 horas com uma roda de conversa sobre temas ambientais. Vale lembrar que todos os espetáculos oferecem acessibilidade em Libras. Bom, a festa mais brega do ano irá agitar Paraíba do Sul no sábado, dia 13, a partir das 9 horas da noite, no Clube Social de Paraíba do Sul, que estará todo decorado com brilho, estilo e muita diversão. A programação conta com show ao vivo da banda The Brothers e prêmio para o casal mais brega da noite. Os ingressos estão à venda entre R$ 20 e R$ 30 na secretaria do clube. Bom, agora voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial vai apresentar Raul Seixas, o musical. No ano em que Raul Seixas completaria 80 anos, seu legado volta aos palcos em um espetáculo original e envolvente. O repertório reúne 21 músicas do artista, entre clássicos e outras menos conhecidas, como Eu Nasci há 10 mil anos atrás, Maluco Beleza, Tente Outra Vez, Gita, Sessão das 10 e SOS Disco Voador. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 100, contando com meia entrada e promoções para jovens, idosos e profissionais pedagógicos da rede pública. Bom, a nossa agenda cultural fica por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana. Gente, mas como eu costumo dizer, a gente sabe que dica boa tem muita na nossa agenda cultural. Mas como será que vai estar o clima para a gente poder se programar, né? Por isso, vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura.
Fim de semana já chegou, é hora de muita gente descansar, mas a gente sempre quer saber como é que vai estar a previsão do tempo. Por isso, já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Mari, boa tarde para você, é hora de descansar, mais uma semana passou. E aí, como é que vai estar a previsão do tempo? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, eu já adianto que o fim de semana será de chuva e queda nas temperaturas. Uma mudança grande aí se comparado aos outros dias dessa semana. Em Nova Friburgo, o sábado será de dia chuvoso que segue até a noite, com temperaturas variando entre a mínima de 13 e a máxima de 16 graus. No domingo, o dia estará ensolarado pela manhã, mas logo as nuvens aparecem e há previsão de chuva no fim da manhã. Tarde e noite também chuvosas. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o fim de semana será parecido com o de Nova Friburgo. O sábado será chuvoso e frio, com temperaturas variando entre a mínima de 13 e 16 graus Celsius. Já no domingo, sol com muitas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa tendência, com o sábado de chuva o dia todo, com variação de temperaturas entre a mínima de 13 e a máxima de 17 graus. No domingo, dia nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. Na região centro-sul do estado não será diferente. Em Paraíba do Sul, o dia também estará chuvoso neste sábado. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. No domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia amanhã estará chuvoso também durante o dia e à noite ocorre chuva forte e até trovoada. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. E no domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Para a noite, poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Mari, uma mudança drástica aí se a gente comparar os últimos dias. Se bem que no início da semana eu cheguei a comentar que poderia vir uma frente fria para o fim de semana com um pouco de chuva, mas a gente já sabe, aqui um spoiler, gente, que na semana que vem as temperaturas vão voltar a aumentar. Mas isso é normal, a gente está literalmente nos últimos dias do inverno. Já na semana que vem começa a primavera, então é normal mesmo essa mudança de clima. A partir da semana que vem volta a esquentar. E acredito também, Mari, que vocês tenham comentado ontem aqui no jornal, inclusive muito obrigado por ter segurado as pontas aqui na apresentação nos últimos dias, que hoje já estaria mais ou menos nesse ritmo. E tá aqui em Petrópolis, já tá um dia bem chuvoso nessa sexta-feira, as temperaturas um pouquinho mais abaixo, então segue essa tendência aí também para o fim de semana aqui em todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. Gente, amanhã é sábado, então é aquele dia que você confere um resumo das principais notícias dessa semana. Esse resumo quem traz para você é Evelyn Carvalhais. E segunda-feira, claro, tô de volta ao vivo com vocês. Até lá e um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.